Em um mundo onde a ilusão de controle é quase absoluta, vivemos cercados por tecnologia que tudo vê, né? Um satélite em órbita consegue ler a placa de um carro no trânsito de qualquer grande metrópole, assim, num piscar de olhos. Nossos celulares rastreiam cada passo que damos, cada batimento cardíaco, criando um mapa digital inescapável das nossas vidas. E mesmo com todo esse aparato de vigilância onipresente, uma máquina de mais de 300 toneladas, carregando 239 almas, pode simplesmente evaporar sem deixar um único rastro definitivo. Bem-vindos, o nome é Rádio Café Chocolate, sou Pablo. E eu sou a Brenda. Quando a gente pensa na aviação moderna, a engenharia sempre nos ensina a esperar precisão, né? Se uma minúscula válvula falha, dezenas de sensores piscam numa tela e um técnico já aponta o dedo para um diagrama e diz, olha, o problema está exatamente ali. É um sistema todo construído sobre uma lógica binária muito clara de causa e efeito, com certeza. Exato. Mas o desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines lá em 8 de março de 2014 simplesmente quebra essa máquina de raio-x da modernidade. 12 anos se passaram, né? Estamos em março de 2026 e a pergunta que não quer calar para quem nos ouve é, bom, com toda a evolução tecnológica dessa última década, o que realmente sabemos hoje? Pois é. E a nossa missão na análise de hoje é justamente destrinchar essa história, mas de um jeito diferente. A ideia é deixar de lado aquele ruído constante e focar na matemática fria, nas evidências físicas de fato e, claro, nas investigações mais recentes que acabaram de sair. Com certeza. Porque antes de olharmos lá para os dados do momento da queda, a gente precisa entender o que está acontecendo agora, no presente, nas águas do Oceano Índico. É fundamental. O que torna esse mistério tão denso é que a busca por respostas nunca parou, de verdade. Mas a própria natureza do oceano age, como um apagador num quadro negro gigantesco. Uma nova fase de buscas submarinas monumentais acabou de ser concluída em 23 de janeiro deste ano. Janeiro de 2026, no caso? Isso mesmo. O governo da Malásia tinha firmado um contrato bem ousado em março de 2025 com a Ocean Infinity, que é aquela empresa de robótica marinha. E foi um acordo puramente no formato de sem descoberta, sem pagamento, né? O famoso no find, no fee. Exatamente isso. Ou seja, um risco financeiro colossal para a empresa. Eles só veriam a cor do dinheiro se realmente entregassem a localização do avião. Nossa, é uma aposta de dezenas de milhões de dólares baseada puramente na confiança da tecnologia que eles têm. E a operação foi gigantesca pelos dados dos relatórios certo. Eles varreram uma área nova de 15 mil quilômetros quadrados. Uma área imensa. 15 mil quilômetros quadrados mapeados por frotas inteiras de veículos submarinos autônomos. Robôs que vasculham abismos escuros onde a pressão da água esmagaria um submarino militar comum, como se fosse uma lata de refrigerante. E o resultado dessa última varredura? Então, o resultado traz um peso terrível. Nenhuma evidência. Zero. Nem da fuselagem principal, nem das caixas pretas. Meu Deus, isso adiciona uma frustração absurda a um histórico que já é bem exaustivo, sabe? Porque desde 2018, essa mesma empresa já passou mais de 150 dias no mar. Eles mapearam mais de 140 mil quilômetros quadrados do fundo do oceano. É uma área quase impensável. E a declaração oficial deles após essa última tentativa agora em janeiro carrega uma clareza que beira a crueldade, eu diria. Eles afirmam que agora sabem com absoluta confiança onde o avião não está. O que para as famílias das vítimas é uma tortura que não acaba nunca. São 12 anos de um luto que simplesmente não pode ser encerrado porque o mar não devolve o principal objeto da perda. E as famílias continuam pressionando por novas extensões de contratos de busca, né? Continuam e com toda a razão do mundo. Mas parando para pensar, a velha metáfora de procurar uma agulha em um palheiro não faz nem sombra à realidade dessa operação. Não é só procurar uma agulha num palheiro. Para quem tenta visualizar, procurar uma agulha num palheiro do tamanho da Europa, no escuro absoluto, onde ventos e correntes marítimas mudam esse palheiro de lugar a cada hora, e a busca é feita tateando o chão com uma venda nos olhos. Isso levanta um ponto terrível para os cientistas, sabe?
A falta total de destroços no fundo afeta diretamente os modelos que calculam as rotas de busca. Se o corpo principal da aeronave continua escapando dessa varredura super avançada, a ciência precisa se agarrar ao pouco que sobrou. E o que sobrou é uma combinação bem bizarra de lixo flutuante e a matemática mais complexa já aplicada à aviação. Porque já que o corpo principal escapou, o que as evidências físicas revelam hoje? Bom, a verdade é que o avião não sumiu por completo no ar. Ele deixou cicatrizes físicas no mundo. Até o momento, a contagem oficial é de 43 peças de destroços recuperadas. 43 peças, sendo que as duas últimas confirmadas, os itens 42 e 43, incluem aquele painel quebrado em forma de O e um painel exterior que foi achado pelo pesquisador Alex Brown. Isso. E esses destroços foram dar nas praias do leste africano. Mas a grande chave para entender como essas peças foram parar tão longe, lá em Madagascar ou nas Ilhas Reunião, está no rastro digital invisível que o avião deixou horas antes de cair. E aqui a gente entra naquela parte que separa o achismo puro da ciência de ponta. Porque a narrativa popular, o que as pessoas mais lembram, foca muito naquele momento em que a aeronave sumiu do radar civil, lá por volta de 17 horas e 21 minutos do tempo universal. O famoso desaparecimento da tela do controle de tráfego. Mas a gente sabe, pelos dados de satélite, que o avião continuou voando por cerca de 6 horas depois de sumir, inclusive sumindo do radar militar às 18 horas e 22 minutos. 6 longas horas no silêncio da noite. Só que o Boeing, como qualquer máquina moderna e complexa, tinha sistemas autônomos, né? Ele continuou tentando se comunicar, tentando apertar a mão de um satélite comercial da Inmarsat que ficava estacionado no Equador. Exato. Esse detalhe mudou totalmente a história das investigações. O satélite ficava registrando pings automáticos de status. Eram pings vazios, sem transmissão de voz ou de dados de voo, mas eles existiam. E foi com base nesses pings vazios que os engenheiros precisaram fazer uma verdadeira mágica matemática. Eles usaram dois tipos de metadados incrivelmente técnicos, o BTO e o BFO. Como a gente traduz isso para quem nos ouve? Vamos tentar simplificar. O BTO, que é o Burst Timing Offset, funciona basicamente como um cronômetro de extrema precisão. Ele mede os milissegundos exatos que o sinal de rádio leva para sair da antena do avião, subir até o satélite no espaço e descer de volta para uma estação receptora na Austrália. Entendi. E sabendo o tempo de viagem do sinal e a velocidade da luz, dá para calcular a distância. O BTO desenha aqueles arcos concêntricos gigantes sobre a Terra, mostrando a distância exata em que o avião estava do satélite a cada ping de hora em hora. Perfeito. Mas o problema é que um arco sobre a Terra é uma linha de milhares de quilômetros, é muito vago. E aí que entra o outro dado, o BFO, Burst Frequency Offset. É ele que revela a verdadeira agonia dos minutos finais. O BFO lida com o efeito Doppler. Ah, o efeito Doppler. Para as pessoas visualizarem bem a física disso, pensem em uma ambulância passando a 1000 por hora, numa avenida. Quando ela vem na nossa direção, a sirene soa bem aguda, né, porque as ondas sonoras estão sendo espremidas. Isso mesmo. E quando ela passa e se afasta, o som fica mais grave porque as ondas estão se esticando. O avião, nesse caso, fez exatamente a mesma coisa, só que com ondas de rádio em relação ao satélite. Uma analogia excelente. A variação dessa frequência do sinal de rádio indica se o avião estava se aproximando ou se afastando do satélite lá no espaço e a que velocidade. E a análise desses dados nos momentos finais é assustadora. Assustadora é como? O que aconteceu naqueles instantes finais? O documento técnico foca especificamente no intervalo entre 0 hora, 19 minutos e 29 segundos e 0 hora, 19 minutos e 37 segundos. Nesses poucos segundos, os dados de BFO indicam que o avião estava em uma descida absurdamente rápida e acelerada. Acelerada tipo uma queda livre, porque um avião comercial pousando desce a, 2.000 pés por minuto, não é? Sim, por aí. Mas os cálculos para o 370 mostram taxas iniciais de 2.900 pés por minuto, que escalaram rapidamente para extremos de 25.300 pés por minuto. 25.000 pés por minuto? Mas espera aí, isso levanta um ponto que a física me obriga a questionar.
Se uma máquina gigantesca de 300 toneladas atinge o oceano a essa velocidade toda, despencando do céu, a água não age como um colchão. A água age como concreto armado. Sem dúvida nenhuma. O impacto é devastador. Então, o avião não deveria ter se desintegrado em 1 milhão de pedaços flutuantes. A gente não deveria ter achado um tapete de destroços boiando. Como a gente justifica ter só 43 peças recuperadas depois de 12 anos? Essa é a grande dúvida de muita gente. A física do impacto explica que o avião de fato se fragmentou de forma ultraviolenta. E isso, inclusive, refuta totalmente aquela teoria de que a fuselagem estaria inteirinha, quase intacta no fundo do mar. Ele virou estilhaços. Mas e os estilhaços? A resposta está na densidade dos materiais. As peças mais pesadas e massivas, tipo os motores, os trens de pouso de aço maciço, a espinha dorsal da aeronave, afundaram quase imediatamente após o impacto. Desceram direto para a zona abissal. Certo. E o que flutuou foram só os destroços leves, imagino. Mais do que leves. O que o mar devolveu foram as peças construídas com uma arquitetura interna chamada favo de mel ou honeycomb. São peças feitas de fibra de carbono com bolsas de ar preso lá dentro. Ah, como aquele flaperon da asa que pesa uns 40 quilos, né? O ar preso na estrutura de carbono garante que a peça boie, mesmo depois de ser violentamente rasgada ao meio. Exatamente. Por isso temos tão poucas peças. Mas a ciência não parou no efeito Doppler e nos destroços flutuantes. Já que o corpo principal não foi achado e a tentativa de encontrar o ponto exato falhou, a galera começou a buscar tecnologias alternativas. E é aí que o programa de hoje entra num terreno que gerou uma verdadeira guerra no mundo acadêmico. A polêmica tecnologia de ondas WSPR. É o relatório do Richard Godfrey. Ele introduziu o uso da rede WSPR, que significa Weak Signal Propagation Reporter. É uma tentativa super inovadora de rastrear o avião através de perturbações nas ondas de rádio globais. É uma tecnologia mantida por operadores de rádio amador, né? Para tentar ilustrar isso para os nossos ouvintes, imagina que o mundo inteiro está envolto por milhares de fios de tropeço invisíveis, feitos de ondas de rádio muito fracas, que cruzam os céus em todas as direções. Uma boa imagem. E o argumento do Godfrey é que quando um tubo de metal maciço de 60 metros, que é o Boeing, atravessa um desses fios invisíveis, ele cria uma anomalia. Ele quebra ou distorce o sinal por uma fração de segundo. Deixando um rastro digital sem querer, e os dados do relatório dele são bem específicos. Ele mapeou 186 dessas anomalias de rádio durante as horas de voo do MH370. Sim, e processando tudo isso, ele cruzou os dados e chegou num possível local de queda exato nas coordenadas 33,2 graus sul e 95,3 graus leste. O que é impressionante é que esse ponto é totalmente alinhado com as previsões de correntes marítimas que a Universidade da Austrália Ocidental já tinha feito. Parece que tudo se encaixa. Mas os cientistas acadêmicos compraram essa ideia do WSPR? Então, de forma bem parcial, a gente precisa dizer que o ceticismo acadêmico é imenso e tem argumentos pesados. Pesquisadores de instituições como a Universidade de Adelaide, por exemplo, são enfáticos em dizer que a tecnologia WSPR não foi feita para rastrear aviões. E qual o argumento deles contra? A ionosfera. Essas ondas de rádio rebatem na ionosfera, que é uma camada da atmosfera extremamente instável. Ela muda com tempestades solares, com o clima, com a temperatura. A variabilidade é gigantesca. Faz sentido. Tentar rastrear o avião desse jeito é como tentar adivinhar o tamanho e o peso de uma pedra que caiu num lago gigante do outro lado do mundo apenas observando a água balançar levemente na margem onde a gente está. Tem muita variável no meio do caminho. Com certeza, mas olha, por trás desse debate puramente científico de ondas de rádio, existe um lado sombrio nessa investigação que muita gente desconhece. E é bem assustador. O preço humano da investigação, né? É chocante ler nos relatórios sobre pesquisadores e especialistas independentes relatando ameaças de morte simplesmente por estarem calculando dados de voo no computador de casa. Ameaças de morte? Ataques cibernéticos de hackers de nível estatal, tentativas de invasão domiciliar.
o trabalho de procurar um avião comercial perdido se tornou, de repente, perigoso. Destaca o quão bizarra é essa situação. Quando a ciência oficial discorda, quando buscas milionárias falham e quando pesquisadores sofrem ataques de Estado, o mar do não saber se torna muito profundo. E o que acontece quando existe esse vazio total de respostas definitivas? A mente humana faz o que sempre faz, né? Ela preenche o vazio. E preenche com teorias, desde as mais plausíveis até as mais conspiratórias que se possa imaginar. E nossa análise estaria incompleta se a gente não explorasse esse terreno, mantendo claro a absoluta neutralidade. A evidência mais forte, que é o centro de gravidade desse mistério todo, aponta para o fator humano, mais especificamente o piloto. Sim, dados recuperados de discos rígidos do FBI que o próprio Godfrey revelou e que estranhamente não estavam no relatório oficial da polícia da Malásia, mostraram algo crucial. O capitão Zahari Shah usou o próprio simulador de voo caseiro em 2 de fevereiro de 2014, semanas antes. Para testar a exata rota que levou o avião para a morte no meio do Oceano Índico Sul, até esgotar o combustível. É a base da famosa teoria do mergulho da morte, um sequestro interno deliberado. É uma evidência de peso, mas a imprensa e outros investigadores, como vimos em matérias do portal R7, listam outras tantas teorias. Uma delas é o mergulho fantasma. Essa teoria sugere uma falha mecânica, né? Falta de combustível após uma despressurização catastrófica que deixou todo mundo inconsciente por hipóxia, voando no piloto automático até cair. Isso mesmo, mas tem hipóteses que vão para o lado da sabotagem internacional pesada. A jornalista Florence Tijang, por exemplo, argumenta que o avião poderia ter sido abatido por forças dos Estados Unidos para evitar que alguma carga tecnológica militar secreta chegasse à China. Uma trama geopolítica pura. E no outro extremo geográfico, o pesquisador Jeff Wise fala de um envolvimento russo, sugerindo que agentes teriam hackeado os sistemas do avião no ar para alterar os dados de BPO e BFO, desviando o avião para o norte, rumo ao Cazaquistão. Tudo isso, segundo a hipótese dele, para criar uma distração midiática enorme durante os dias da anexação da Crimeia pela Rússia. E a internet vai ainda mais longe. Tem teorias absurdas sobre o envolvimento norte-coreano, com o Kim Jong-un supostamente querendo a tecnologia do avião e, claro, a inevitável hipótese dos extraterrestres. O famoso vídeo dos OVNIs circulando o avião, que viralizou absurdamente nas redes. Mas que é importante lembrar, já foi desmentido várias vezes. É uma falsificação provada, um vídeo feito com computação gráfica misturando texturas antigas. Mas toda essa enxurrada de conspiração me faz levantar uma provocação. Qual? Por que a sociedade sente tanta necessidade, assim, visceral, de criar essas tramas de espionagem complexas com a Rússia ou com a Coreia do Norte, ou até com OVNIs, quando a gente tem um dado claro de um piloto testando essa rota suicida num simulador na própria casa? É o pânico da aleatoriedade, né? Exato. Será que a nossa recusa profunda em aceitar que uma única pessoa comum possa fazer um avião de 300 toneladas desaparecer para sempre? É apavorante pensar que não existe um vilão de filme, mas apenas uma mente quebrada que achou uma brecha no sistema. A gente prefere o complô internacional porque, no fundo, ele implica que alguém, por pior que seja, está no controle das coisas. A falha humana individual destrói a nossa sensação de segurança de um jeito que a gente não consegue processar direito. É a ilusão de segurança desmoronando. E chegando ao final desse nosso programa, é impossível não olhar para os números frios. 12 anos se passaram. 43 pedaços de lixo flutuante recuperados. Milhões investidos na exploração do fundo do mar. E o MH370 continua sendo um espelho colossal. Ele não é mais só a investigação de um acidente. Ele reflete os limites práticos da nossa ciência e os debates sobre tecnologias como o WSPR. Mostra a nossa intolerância ao não saber. Mas o pensamento que eu queria deixar para quem nos acompanhou até aqui, para reflexão mesmo, vai muito além de satélites e buscas. A gente vive em um mundo onde nossos celulares nos rastreiam o tempo todo. Satélites leem placas de carro. Os algoritmos preveem nossos hábitos. A tecnologia parece estar no controle de tudo. E mesmo com toda essa malha de vigilância, uma máquina gigantesca e mais de 200 vidas podem simplesmente
sumir sem deixar um único rastro que resolva o mistério. É uma lição brutal de humildade para a engenharia moderna. Então, até que ponto a humanidade realmente tem controle sobre a tecnologia colossal que a gente cria todos os dias? Fica essa pergunta profunda para as pessoas pensarem e a gente continua acompanhando porque esse mistério ainda vai ecoar por muito tempo. Com certeza. Agradecemos demais pela companhia em mais esse mergulho profundo nas fontes. Fiquem bem, pensem sobre isso e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau e até a próxima!